Muito bom dia, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, onde falamos sobre a macroeconomia, a microeconomia, questões aí que afetam todas as bolsas ao redor do mundo, questões políticas tanto no Brasil quanto no mundo, e também falamos aí das coisas que afetam o agro, tanto brasileiro quanto americano quanto global. E hoje a gente começa comentando aí sobre um novo ataque da Rússia ontem nos portos de Odessa, que acabaram puxando as cotações de trigo. Ontem a gente viu um mercado mais negativo, que acabou virando como um todo, né? E isso tem muito a ver com realmente esse novo ataque, porque basicamente a Rússia não está gostando aí das tentativas da Ucrânia de tentar exportar e criar um novo corredor humanitário para escoamento de grãos sem a presença dela. Por que será, né? Mas enfim, vamos lá. Então, com esses novos ataques, a gente viu aí o trigo ontem puxando e hoje segue nesse bom humor para as commodities, né? Então, a gente tem um trigo subindo 0,59%, milho 0,34% de alta, complexo da soja, quanto tempo que a gente não via isso já, né? Complexo da soja em alta, subindo 0,40% o grão, 0,12% o farelo e 0,24% o óleo de soja. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ficou as avaliações das lavouras lá nos Estados Unidos? Então a gente teve aí uma melhora de bons excelentes nas condições do milho. Lembrando que agora a parte climática lá nos Estados Unidos já não faz tanto peso, já não vai impactar mais nada em milho e em soja, tá? Porém, se chover é melhor, por quê? Porque aumenta os níveis do rio Mississippi e acaba aí diminuindo o preço do frete das barcaças. Mas para as lavouras mesmo não impacta mais nada. Milho ficou da seguinte maneira, então a gente já tem na maturação 70% do milho, na formação do dente ali tem 95%, né? Basicamente já encerrou tudo, e a colheita já está em 15%. A colheita deste ano está mais adiantada, já comentei isso com vocês no passado, mas basicamente foi plantado muito mais rápido e mais cedo lá, então é natural que a gente veja uma colheita mais avançada do que nos anos anteriores, né? Do que ano passado e também acima aí da média dos últimos 5 anos. E a soja? A soja teve uma piora aí nas condições de boas e excelentes, reflexo ainda das semanas retrasadas, né? Que a gente tinha basicamente um clima mais quente aí e menos chuva, né? Então isso acabou que impactou no enchimento do grão da soja. Porém, como eu comentei, muito da soja já avançou de estágio, não tem praticamente mais nada em risco que possa aí trazer uma condição muito pior para frente, né? Então a gente vê que a maturação da soja já está em 73% e a colheita já está em 12%, também avançada com relação ao ano passado e também avançado com relação à média dos 5 anos, né? Mesmo motivo do milho, lá eles plantam tudo junto, né? Então acabou que plantaram muito mais rápido e muito mais cedo. Vamos dar uma olhadinha aí na parte das exportações. Então a gente tem para os Estados Unidos um aumento de 52 mil bushels aí na semana, comparado à semana anterior. Então essa semana, para a parte de soja, os Estados Unidos exportou 481 mil toneladas, vindo maior do que a semana passada, né? E o ritmo aí continua avançando, sendo melhor do que do ano anterior também. Para a parte do milho, o milho lá nessa semana piorou um pouco, cerca de 16 mil toneladas, basicamente porque o Brasil é uma origem mais interessante, a gente está mais barato do que lá, então acaba que a demanda vem para nós. Vocês vão ver que o Brasil tem exportado bons volumes. Então, falando de Brasil, a gente olhando aqui para a soja, pegando comparação com o ano passado e esse ano passado a gente tinha exportado nessa mesma janela 68 milhões de toneladas, e para esse ano a gente já exportou 85 milhões de toneladas, indo rumo à expectativa aí de 100 milhões de toneladas de exportação. Esse número, inclusive, ele tende a aumentar aí para a próxima safra, se tudo ocorrer bem. Por quê? Porque a gente tende a reduzir a área de milho, aumentar a área de soja e produzir ainda mais soja e ter mais volumes aí para a exportação. Lembrando que ano passado a gente encerrou o programa com 77 milhões de toneladas exportadas. Para a parte de milho, também está mais interessante, tá? No programa passado, a gente exportou 21,537 milhões de toneladas até setembro.
E neste programa de agora a gente já exportou 25,8 milhões de toneladas. Ano passado a gente encerrou com 46 milhões de toneladas e esse ano aí tende a chegar nos 50 milhões de toneladas também. Então exportações brasileiras bem fortes. Vamos ver como é que tá o óleo de palma lá na Malásia. Então o óleo de palma ele está caindo mais um pouco no dia de hoje, caindo 0,67%. Ontem encerrou o mercado com uma leve alta de 0,95%, porém aí segue, né, uma perspectiva mais baixista para o óleo. E o clima? O clima aqui no Brasil, os modelos comentei com vocês que eles estão divergindo, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu, eles não estão certos de onde que vai chover, né? Mas esse aqui são os dados aí, as perspectivas para os próximos 5 dias de acordo com o modelo americano, onde as chuvas para o sul elas se mantêm, então a perspectiva aí de mais chuvas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte do Paraná. Alguma chuva começou a aparecer aqui na região do Amazonas, do Amapá, e também a gente vê algumas manchas no Mato Grosso. Para a parte, mas também, de novo, volumes de chuvas, né, para 5 dias, cerca de 5 milímetros, nos melhores lugares aí chovendo no máximo 20 milímetros, pouquíssima chuva aí para um acumulado de 5 dias. E o calor ele segue intenso, né? Então seria interessantíssimo a gente ver uma chuva aí para arrefecer esse clima e também dar oportunidade de um plantio mais adequado da soja aí para os produtores, fazendo com que eles não tenham que pouco à frente aí ter que fazer um replantio, né? Porque o grande risco agora é que de fato o solo esteja muito quente e quem não tem uma cobertura adequada vai acabar aí cozinhando a sua semente, ela não vai germinar, que vai gerar aqui um replantio mais para frente, né? E lembrando que replantio é custo, então seria bom a gente ver aí uma chuva para que o nosso agro deslanche, né? O agro aí é o setor que tem salvado o Brasil há muitos e muitos anos, né? Então a gente tem que torcer e rezar aí para que o clima favoreça os nossos produtores. Para a parte do modelo europeu, a gente já vê um pouco mais de chuvas, né? Volumes mais interessantes. E de novo, eles estão bem discrepantes, né? Porque a gente vê ali no modelo americano, que eu comentei, pequenos pontos chegam a 20 milímetros. Aqui no modelo europeu, a gente já tem locais com 60, 80 milímetros. Então, assim, é uma diferença gritante entre os dois modelos. Qual que vai estar certo? Ainda não sabemos, né? A princípio, pelo menos aqui na nossa região, nada de chuva. A gente vê também que aqui no centro-oeste, pela parte do modelo europeu, a gente tem bem mais chuvas, né? Os volumes também não são muito grandes, mas aqui, por exemplo, no Mato Grosso, onde no modelo americano só temos chuvas aqui no norte, no europeu você já tem um volume bem maior no estado inteiro, praticamente, né? E volumes aí bem interessantes, chegando até 60 milímetros em algumas localidades. Então vamos torcer aí para que seja o modelo europeu que esteja mais certo, né? E vamos comentar um pouquinho das bolsas, né, ao redor do mundo. Começando pela América, no dia de ontem, basicamente a gente teve um dia mais negativo no começo do dia, assim como eu tinha comentado com vocês, que poderia ser, né? E a partir da tarde a gente viu uma inversão aí nas bolsas, basicamente puxado pela parte de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então o S&P fechou com uma alta de 0,4%, Nasdaq 0,45% e Dow Jones subindo 0,13%. Nosso Ibovespa chegou trabalhando aí com uma queda de praticamente 0,5% e fechou com uma leve queda de 0,07%, também puxada aí pela parte do bom humor nos Estados Unidos. A parte de commodities que afetam mais o Brasil em termos de bolsa de valores, né, que seria petróleo e minério, acabaram que viraram para o negativo ontem, senão essa recuperação que ela poderia ter sido melhor. Por quê? Porque a gente viu a Vale aí fechando com quase 3% de queda. E lembrando que a Vale ela tem um grande peso no nosso Ibovespa, né? Então, essas commodities caindo acabaram não deixando a gente recuperar tão bem quanto os Estados Unidos, né? E hoje a gente vê aí uma continuação desse movimento, porque a gente tem petróleo caindo, perdendo na região dos $90, vindo para 88 e 86, caindo 0,89% neste momento.
A gente tem também o minério de ferro, que ontem caiu muito bem, hoje segue esse movimento de queda de 1,64%. E por que o minério de ferro vem caindo? E também o petróleo, né? Basicamente a gente tem a gigante construtora lá na China, a Evergrande, que ela está declarando aí que não vai ter como honrar com seus compromissos. Inclusive ela tinha uma reunião com seus credores, se eu não me engano era ontem ou anteontem, e ela mandou um comunicado falando que não ia fazer essa reunião porque ela não tem o que dizer mais. Simplesmente não tem mais o que dizer. E isso é bem preocupante e provavelmente vai culminar aí na falência de fato da Evergrande, que vem se arrastando desde 2021, tá? E não só ela, né? Basicamente o que está acontecendo com ela acaba impactando as demais empresas do setor. E como essas empresas elas se alavancaram muito, tomaram muita dívida com o governo, desculpa, com os bancos, acaba que cria uma situação, um azedume muito grande aí também para os bancos, né? Que são setores que vêm sofrendo. Então a parte de construção lá na China como um todo, então até a venda de maquinários vem sofrendo, a parte de cimento, de ferro, de minérios, tudo vem caindo em decorrência dessas perspectivas piores aí para esses setores. E lembrando que esse é o motor, ou era até então pelo menos, o motor da China, né? Porque, de novo, era o setor que mais empregava chineses e, além disso, tudo começava ali, né? Então, basicamente, você tinha um ciclo onde o jovem ele trabalhava na construção, ele conseguia arrecadar algum dinheiro, ele se casava, saía da casa dos pais, tinha que comprar uma casa que gerava mais emprego e a partir disso ele precisava comprar coisas para sua casa, então a cadeia era muito grande em cima dessa questão da construção civil, né? E agora com esses problemas aí acaba que a economia chinesa ela vem patinando e dando cada vez mais motivos para os investidores saírem de lá e o câmbio acabar alcançando os patamares mais altos e isso vai virando uma bola de neve. De qualquer forma, a gente segue com esse patamar no dia de hoje e o azedume continua lá na Ásia, tá? Então, Xangai cai 0,43%, Hang Seng, que contempla essas ações do meio, né, dessas empresas de construção, caiu 1,43%, lembrando que ontem caiu mais de 2%, né? Então vem puxando aí as bolsas como um todo lá na Ásia, né? Japão caiu 1,06%, Coreia do Sul caiu 1,31% e temos aí a Austrália caindo 0,54%, também muito por conta aí de ser um país que exporta bastante minério e commodities no geral para a China, né? Então vem sofrendo. Então provavelmente aqui no Brasil a gente deva ver algo nesse sentido também, tá? Por quê? Porque a gente é um enorme parceiro aí comercial da China, né? Então se ela não vai bem, a gente tende a não ir bem também. A parte de Europa, a Europa segue na sua tendência baixista, a gente vê mais um dia negativo para a Europa. A Europa que ontem, apesar de Estados Unidos ter invertido, a Europa seguiu em queda, tá? E hoje mais um movimento baixista lá, né? A gente tem uma queda de 0,9 no Eurostoxx, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, né? E dá o termômetro da Europa também, então dá pra gente dizer que em média ela cai 0,9%. E o destaque de queda hoje fica para a bolsa italiana, que cai 0,79%. Só se salva aí nas que a gente acompanha o Reino Unido, que sobe 0,03%. Tá? Para a parte de futuros, a gente tem uma perspectiva mais negativa para S&P 500 e Nasdaq, ambos aí caindo em média 0,5%. Então um dia um pouco mais negativo para as bolsas ao redor do mundo. E a gente tem aí o dólar contra as principais moedas caindo 0,04%, nada demais, muito estável no momento. E um dólar mais forte contra as moedas de países emergentes. Contra a moeda chinesa segue naquele patamar de 7,30. Aqui tem uma grande resistência lá e caso venha a romper com volume, esse valor aqui ele pode realmente testar as máximas, chegando aí quem sabe a 8 dólares o yuan, né? Então basicamente o que? 1 dólar compra 8 yuans, tá? Para a parte de agenda, hoje como é que nós estamos? Hoje de manhã temos no Brasil sendo liberado o IPCA 15, que basicamente faz a medida da inflação
nos últimos 15 dias, né? E a perspectiva aí que ele venha, é porque vai saindo os dados, né, como eu já comentei em outras reuniões, mas a perspectiva é que ele venha um pouco mais alto, ou seja, que ele traga um dado com um pouco mais de inflação. Esse dado aqui é bem relevante, pode mexer com o Brasil. Se ele vier abaixo da expectativa, a gente pode ver um bom humor aqui no Brasil, reduzindo as possíveis quedas que a gente pode ter aqui no dia de hoje. Para a parte de Estados Unidos, a gente tem às 11 horas da manhã a confiança do consumidor, mas mais importante que isso, 11 horas da manhã a gente também tem vendas de casas novas. Esse que é um dado que segue naquele padrão, quanto pior, melhor, ou seja, quanto menos gente comprando casas novas, quer dizer que menos gente está querendo tomar dívidas e isso acaba que vai puxando a inflação para baixo. Agora, se as vendas de casas novas forem para cima, quer dizer que as pessoas estão extremamente confiantes, que elas estão consumindo bastante, a inflação tende a ficar mais alta e com isso aumenta ainda mais a pressão sobre um aumento numa próxima reunião, um aumento na taxa de juros numa próxima reunião. E, de novo, né, manutenção de taxas de juros mais altas por mais tempo, como foi dito pelo Powell. Então, esse dado, quanto pior, melhor. Tá? Fora isso, não temos mais nada de interessante na nossa agenda. A todos, um grande abraço e até amanhã.